Toda segunda e quinta-feira à noite, nos últimos 19 anos, eu dirijo minha velha caminhonete Chevrolet 1962 pela sinuosa estrada da montanha. Estaciono na mesma parada desgastada pelo tempo perto da antiga torre de vigia e percorro a familiar trilha de pouco mais de 1 quilômetro para deixar comida no imenso carvalho oco que se ergue na beira da mata fechada. Meu marido acha que estou alimentando os perus selvagens que perambulam por estas colinas. Meus vizinhos, os poucos que tenho neste canto remoto do mundo, presumem que sou uma espécie de amante da natureza excêntrica, com tempo livre demais. A verdade é algo muito mais extraordinário, algo que a maioria das pessoas nunca acreditaria, mesmo que eu jurasse sobre uma pilha de bíblias. Eu tenho deixado comida para a mesma criatura desde 1953. Um ser que existe em lendas e histórias de acampamento, mas que eu sei ser tão real quanto as montanhas ancestrais que cercam minha casa. Meu nome é Eleanor Whitmore e eu tenho 55 anos. Passei a maior parte da minha vida adulta trabalhando como topógrafa florestal nestas montanhas Appalachian da West Virginia, primeiro como uma jovem assistente de campo recém-saída da faculdade, depois como topógrafa sênior e agora na minha semi-aposentadoria, como consultora para o Departamento de Parques Estaduais. Estas florestas estão entrelaçadas na minha alma. Nasci à vista destes cumes, fui criada em uma cabana a menos de 8 quilômetros de onde vivo agora. E imagino que morrerei com o cheiro de pinho e cicuta em minhas narinas. Mas não foi até o outono de 1953 que eu realmente entendi que não estava sozinha nestes vales antigos. Que algo mais chamava estas montanhas enevoadas de lar. Algo notável e merecedor de proteção. Algo que mudaria minha vida para sempre. Aquela noite de segunda-feira, em outubro de 1972, estava fresca e tranquila, com os primeiros toques da cor do outono atingindo os cumes mais altos. O tipo de noite que faz você parar e simplesmente respirar a beleza do mundo. Carreguei a caçamba da minha velha caminhonete com os suprimentos de sempre. Uma sacola de lona contendo peras frescas do meu pequeno pomar, presunto defumado do porco que havíamos abatido no outono passado, um grande pote de compota de amora que eu mesma fiz em agosto e um pão de milho fresco que eu havia assado naquela mesma manhã. Coisas simples, oferendas humildes, mas que eu sabia que seriam recebidas com apreço. A subida pela estrada da montanha levou quase meia hora, minha caminhonete rangendo sobre o cascalho irregular, e as raízes expostas que formavam o que passava por uma estrada por aqui. Passei pelas ruínas da antiga operação da Whitmore Coal Company, o empreendimento do meu avô, abandonado há quase 15 anos, desde que as jazidas se esgotaram e as grandes empresas moveram suas operações mais para o sul. As florestas aqui estavam se curando lentamente, jovens carvalhos, bordos e choupos tulipa, recuperando as encostas marcadas que haviam sido desmatadas na época da minha avó. Estacionei no meu lugar de sempre, uma pequena clareira onde antes havia uma trilha de extração de madeira, e coloquei a mochila nos ombros. O ar da noite cheirava a folhas em decomposição e fumaça de lenha de alguma cabana distante, e em algum lugar lá embaixo no vale, uma coruja barrada já começava seus chamados noturnos. Eu havia percorrido essa trilha tantas vezes que poderia navegá-la na escuridão completa, passando pelo rochedo maciço que chamávamos de Preacher's Rock, descendo pela moita de rododendros que crescia tão densa que bloqueava o céu, atravessando o pequeno riacho que corria frio e límpido sobre pedras lisas, e finalmente subindo a encosta suave, até onde o antigo carvalho se erguia como uma sentinela na beira da natureza selvagem. O carvalho tinha facilmente 400 anos, talvez mais. Seu tronco era tão maciço que 3 adultos não conseguiriam dar as mãos ao redor dele.
Um raio o atingiu em algum momento no passado distante, escavando o centro e criando um abrigo natural que era perfeito para os meus propósitos. Protegido das frequentes chuvas da montanha, escondido do caminhante ocasional que se aventurava tão longe das trilhas marcadas e posicionado na borda do território que eu vinha reconhecer como dela. Desembalei minhas oferendas com cuidado, arrumando-as no espaço oco, como havia feito centenas de vezes antes. Então, dei um passo para trás, olhei ao redor para a floresta familiar que agora escurecia, na luz que se desvanecia, e deixei minha mente viajar de volta para a primeira vez que vim a este lugar. 19 anos e outra vida atrás. Outono de 1953. Eu tinha 36 anos na época, uma topógrafa florestal sênior trabalhando em uma seção de floresta primária a cerca de 5 quilômetros de onde eu estava agora. Era final de outubro e já tínhamos tido nossa primeira geada forte. As folhas caíam rapidamente, cobrindo o chão em tons de ouro, carmesim e marrom, e o ar tinha aquele toque nítido que dizia que o inverno não estava longe. Eu estava trabalhando sozinha naquele dia, conduzindo um levantamento de madeira para uma proposta de colheita seletiva. Meu trabalho era marcar as árvores que poderiam ser retiradas sem danificar a saúde geral da floresta, mapear o terreno e anotar quaisquer características que devessem ser preservadas. Era um trabalho solitário, silencioso, e eu preferia assim. Havia algo puro em estar sozinha na floresta, com nada além de meus pensamentos e os sons da natureza como companhia. Eu tinha acabado de medir e marcar um grupo de grandes carvalhos brancos quando ouvi. Um chamado profundo e ressonante que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, ecoando pelos afloramentos rochosos e se infiltrando pela densa copa das árvores. Era diferente de qualquer som de animal que eu já havia encontrado em todos os meus anos nestas montanhas. Não era um urso, não era um lince, não era um alce. Tinha uma qualidade que fez algo antigo e primitivo se agitar no meu peito. Um reconhecimento de algo poderoso e desconhecido que ignorou minha mente racional inteiramente e falou diretamente a instintos que eu não sabia que possuía. Fiquei perfeitamente imóvel, meu lápis congelado sobre meu caderno de anotações, escutando. O chamado veio novamente, desta vez mais perto, de algum lugar na densa moita de louros a leste. Meu primeiro instinto foi voltar para a estrada, para minha caminhonete e segurança, mas algo me manteve no lugar. Curiosidade, talvez, ou algo mais profundo. Eu havia passado toda a minha vida adulta nestas matas e nunca tinha ouvido nada parecido com aquele som. Se eu fosse embora agora, sabia que me perguntaria sobre isso pelo resto dos meus dias. Movi-me silenciosamente por entre as folhas caídas, pisando com cuidado para minimizar os sons de estalo, seguindo trilhas de caça quando podia e abrindo caminho pela vegetação espessa quando necessário. Após cerca de 20 minutos, encontrei pegadas. Elas estavam impressas profundamente na terra macia, perto de uma pequena nascente, e o formato me fez prender a respiração. Pegadas de facilmente 43 centímetros de comprimento, com 5 dedos distintos, claramente visíveis na lama. Eram profundas, sugerindo algo de peso considerável, e espaçadas, indicando uma passada muito mais longa do que qualquer humano poderia ter. Segui as pegadas por mais 15 minutos. Meu coração batia tão alto em meus ouvidos que eu tinha certeza de que qualquer coisa a 1,5 quilômetros de distância poderia ouvi-lo. A trilha me levou a uma pequena clareira, em uma encosta virada para o sul, abrigada do vento por um afloramento rochoso. E lá, parcialmente escondida nas sombras profundas, sob uma enorme cicuta, eu a vi pela primeira vez. Ela era enorme. Estimei pelo menos 2,30 metros de altura, possivelmente mais. Seu corpo era coberto por pelos castanho-avermelhados escuros, mais longos e espessos ao redor dos ombros e no topo da cabeça, onde quase parecia uma juba selvagem.
Ela estava parcialmente de costas para mim, agachada ao lado do que percebi ser um cervo recém-abatido, uma corça jovem que provavelmente havia sido enfraquecida por doença ou ferimento. Mas ela não estava comendo. Em vez disso, parecia estar examinando a carcaça com cuidado, metodicamente, de uma forma que sugeria inteligência e propósito. Observei, mal respirando, com medo de que qualquer movimento a alertasse da minha presença. Suas mãos, e eram claramente mãos, apesar do tamanho, moviam-se com uma delicadeza surpreendente enquanto ela trabalhava. E então, ela fez um som, uma versão mais baixa e suave do chamado que eu tinha ouvido antes. Em instantes, duas figuras menores emergiram de trás do afloramento rochoso. Eram juvenis, percebi. Talvez com 1,20 m de altura, movendo-se com a energia desajeitada da juventude, seus filhotes. E, de repente, a cena inteira fez todo o sentido. Ela era uma mãe, ensinando seus filhotes a processar a comida, a sobreviver na natureza. A fêmea fez outro som e os juvenis se aproximaram da carcaça do cervo. Ela os guiava com gestos e vocalizações, mostrando-lhes algo. Talvez quais partes eram seguras para comer, talvez como esquartejar o animal eficientemente. Eu não podia ter certeza dos detalhes, mas era claramente instrução, claramente ensino. Isso não era um simples comportamento animal. Isso era algo muito mais sofisticado, muito mais humano. Devo ter feito algum pequeno som, talvez minha bota escorregou em uma pedra solta, talvez eu simplesmente arquejei sem perceber, porque de repente a cabeça da fêmea adulta virou bruscamente na minha direção. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, fizemos contato visual através da clareira. Seus olhos eram escuros, profundamente inteligentes e cheios de uma consciência que fez algo fundamental mudar dentro de mim. Ela não atacou, não rugiu nem demonstrou agressão. Em vez disso, ela reuniu seus filhotes com um gesto inconfundivelmente protetor e amoroso. E eles se moveram rápida, mas calmamente para dentro da floresta, desaparecendo em segundos, como se nunca tivessem estado ali. Fiquei ali por um longo tempo, depois que eles desapareceram, tentando processar o que eu havia testemunhado, tentando reconciliar a evidência dos meus próprios olhos com tudo o que me haviam ensinado sobre o que era e não era possível neste mundo. Naquela noite, de volta à minha pequena cabana, não disse nada ao meu marido Robert sobre o que eu tinha visto. O que eu poderia dizer? Que eu tinha encontrado o Bigfoot? Que eu tinha visto uma mãe Sasquatch ensinando seus filhos? Ele teria pensado que eu tinha enlouquecido ou que eu tinha andado provando a cachaça clandestina que ainda corria livremente por estas colinas, apesar de ser tecnicamente ilegal. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela família, porque era exatamente isso que eles eram. Uma família, uma mãe com filhos lutando para sobreviver e criar seus filhotes, assim como qualquer mãe humana faria. Na manhã seguinte, coloquei comida extra na minha bolsa de trabalho. Restos de biscoitos, algumas fatias de maçã desidratada, um pedaço de toucinho salgado. Durante minha pausa para o almoço, voltei àquela clareira e deixei a comida perto de onde os tinha visto. Eu não tinha ideia se eles pegariam. Nem mesmo sabia se eles a encontrariam ou se algum outro animal chegaria primeiro. Mas me senti compelida a tentar. Algo sobre a inteligência nos olhos daquela mãe havia falado comigo. Havia criado uma conexão que eu não podia ignorar. 3 dias depois, voltei à clareira. A comida tinha sumido e havia pegadas frescas na terra macia ao redor de onde eu a havia deixado. Pegadas que correspondiam às que eu tinha seguido antes. Então, deixei mais comida. E mais na semana seguinte. E na semana depois dessa. Aquele outono de 1953 tinha sido o início de algo extraordinário. Um relacionamento que agora se estendia por quase 2 décadas, construído em nada mais do que oferendas regulares,
observação paciente e respeito mútuo. Ao longo dos anos, aprendi seus padrões, suas preferências, suas rotinas. Ela preferia frutas e compotas à carne, embora aceitasse presunto defumado ou bacon quando oferecido. Ela parecia ter uma predileção especial por qualquer coisa doce. Ela era cautelosa e deliberada, nunca se aproximando do local da oferenda enquanto eu estava por perto. Nos primeiros anos, eu nunca a via durante minhas visitas. Eu simplesmente deixava a comida e a encontrava desaparecida quando voltava. Mas com o tempo, isso mudou. Eu vislumbrava-a à distância, observando-me das sombras. Então ela começou a se mostrar mais abertamente, sempre a uma distância segura, sempre pronta para desaparecer na floresta ao primeiro sinal de qualquer coisa ameaçadora. A primeira vez que ela me permitiu vê-la claramente, sem recuar imediatamente, foi na primavera de 1958, quase 5 anos após nosso primeiro encontro. Eu havia chegado ao carvalho para encontrá-la de pé na beira da clareira, não se escondendo, não correndo, apenas me observando com aqueles olhos inteligentes e avaliadores. Ficamos ali por talvez 5 minutos, nenhuma de nós se movendo, nenhuma de nós desviando o olhar. Então ela fez um gesto que interpretei como um cumprimento, tocando o peito e depois estendendo a mão em minha direção. Retribuí o gesto instintivamente, tocando meu próprio peito e estendendo a mão. Ela fez uma vocalização baixa, quase como um zumbido de satisfação, e depois se dissolveu de volta na floresta. Senti como se tivéssemos cruzado algum limiar invisível, estabelecido algum protocolo básico de reconhecimento. A partir daquele dia, nossas interações se tornaram mais regulares, mais sustentadas. Em 1960, eu já havia aprendido que ela não estava sozinha. Havia uma comunidade inteira deles vivendo nestas matas profundas. Talvez uma dúzia de indivíduos que eu havia confirmado através de pegadas e avistamentos ocasionais. Ela parecia ser a líder do grupo, a que tomava as decisões, a que determinava o que era seguro e o que era perigoso. Os 2 juvenis que eu tinha visto naquele primeiro dia haviam se tornado jovens adultos, e havia outros, incluindo o que parecia ser um macho idoso com pelos quase totalmente grisalhos, que se movia devagar e com cuidado, e outra fêmea adulta que parecia estar grávida. Eu dei nomes a eles em minha mente, nomes que me ajudaram a acompanhá-los e a lembrar de suas características individuais. A líder eu chamei de Tara, o macho idoso eu chamei de Grandfather, a fêmea grávida eu chamei de Hope. Os 2 jovens adultos daquele primeiro avistamento eu chamei de Dawn e Dusk, porque um tinha uma coloração mais clara e o outro mais escura. Em 1965, minhas visitas de segunda e quinta-feira haviam se tornado uma parte tão fixa da minha rotina quanto tomar café da manhã ou escovar os dentes. Robert já havia parado de fazer perguntas sobre minhas viagens regulares à montanha, aceitando minhas explicações vagas sobre verificar a floresta, monitorar a vida selvagem, manter meus marcos topográficos. Ele era um bom homem, paciente e compreensivo, mesmo quando não entendia completamente o que eu estava fazendo. Talvez ele suspeitasse de algo da verdade. Talvez ele tivesse notado que eu sempre voltava dessas viagens com um brilho particular nos olhos, uma paz que caminhadas comuns na floresta não poderiam explicar. Mas se ele sabia ou suspeitava, nunca me pressionou sobre isso. No outono de 1967, algo mudou em nosso relacionamento. Cheguei ao Carvalho Oco em uma noite de segunda-feira para encontrar Tara me esperando. Não na beira da clareira, como ela às vezes fazia, mas bem ao lado da árvore, perto o suficiente para que eu pudesse estender a mão e tocá-la. Ela estava segurando algo em sua mão maciça, e quando me aproximei, ela o estendeu em minha direção.
Era uma pequena escultura, um pedaço de madeira que havia sido moldado e alisado em uma forma reconhecível. Uma figura humana, simples mas inconfundível, com os braços estendidos no gesto que havíamos passado a usar como cumprimento. Ela havia feito isso. Ela havia criado arte, uma representação de mim, e estava me dando como um presente. Aceitei com as mãos trêmulas, dominada pelo que isso significava. Este não era o comportamento de um animal. Esta era a ação de uma pessoa, um ser capaz de pensamento abstrato, representação simbólica e doação deliberada de presentes. Obrigada, eu disse, embora não soubesse se ela poderia entender minhas palavras. Obrigada por isso. Vou guardá-lo para sempre. Ela fez um som baixo que eu passei a reconhecer como contentamento ou satisfação. Então ela tocou o peito e fez uma vocalização que soava algo como seu nome. Tara, ela disse, ou algo próximo a isso. Ela estava me dizendo seu nome. Não o nome que eu dei a ela na minha mente, mas seu nome verdadeiro, o que seu próprio povo usava. Eu o repeti para ela da melhor forma que pude. Tara. Ela fez o som de contentamento novamente. E então fez outra vocalização apontando para mim. Ela queria saber meu nome. Eleanor, eu disse, tocando meu próprio peito. Meu nome é Eleanor. Ela tentou repetir, produzindo algo que soava como Elnor, perto o suficiente. A partir daquele dia, eu era Elnor para ela e seu povo. Havíamos trocado nomes, cruzado outro limiar em nosso relacionamento. Eu não era mais apenas a humana estranha que deixava comida. Eu era uma pessoa com uma identidade, alguém que valia a pena conhecer. O outono de 1971 trouxe uma crise que testaria tudo o que eu havia construído com Tara e sua comunidade. Começou em uma noite de segunda-feira, no início de outubro. Cheguei ao Carvalho Oco e encontrei Tara me esperando, mas não de sua maneira calma habitual. Ela estava agitada, andando de um lado para o outro na beira da clareira, fazendo sons que eu nunca tinha ouvido antes. Chamados de aflição, percebi. Algo estava muito errado. Ela se aproximou de mim com urgência, gesticulando para que eu a seguisse. Isso era sem precedentes. Em todos os nossos anos de interação, ela nunca havia me pedido para entrar em seu território, na floresta profunda onde eles faziam seu lar. A fronteira sempre fora o Carvalho Oco, um local de encontro neutro onde poderíamos interagir sem que eu invadisse seu espaço privado. Mas agora, ela estava claramente me pedindo para cruzar essa fronteira. Algo estava errado o suficiente para que ela estivesse disposta a quebrar as regras estabelecidas. Eu a segui sem hesitação. Ela me guiou para o fundo da floresta, através de um terreno que eu nunca havia percorrido, apesar de todos os meus anos nestas matas. Viajamos por talvez 1 hora, subindo cumes e descendo em vales, abrindo caminho por moitas de rododendros tão densas que bloqueavam a luz do entardecer. Finalmente, emergimos em um vale escondido que eu nunca soube que existia. Um santuário cercado por penhascos rochosos em 3 lados e acessível apenas pela passagem estreita que acabáramos de percorrer. Este era o lar deles. Sua base, o centro de seu território. A comunidade inteira estava reunida no vale, disposta em um círculo frouxo ao redor de um abrigo natural formado por uma saliência de rocha. A atmosfera estava pesada de tensão e luto. Enquanto eu me aproximava, guiada pela mão de Tara em meu ombro, o círculo se abriu para me deixar passar. E então eu vi o que havia causado tanta aflição. A fêmea que eu havia chamado de Hope, mas cujo nome verdadeiro eu havia aprendido ser Kina, estava lá, encolhida no fundo do abrigo, segurando um pequeno embrulho nos braços. Era seu bebê mais novo, nascido naquele verão, uma criaturinha que eu só tinha visto à distância durante visitas anteriores. Mas algo estava claramente errado.
O bebê estava mole, fazendo sons fracos de aflição, e mesmo na penumbra eu podia ver que seus movimentos eram lentos, descoordenados. Kina olhou para mim com olhos cheios de esperança desesperada e eu entendi imediatamente por que Tara me trouxera até ali. Eles sabiam que eu era diferente deles. Sabiam que eu tinha acesso a coisas que eles não tinham. Eles esperavam que eu pudesse ajudar. Aproximei-me devagar, com cuidado, não querendo assustar Kina ou aumentar sua aflição. Os outros membros da comunidade observavam em silêncio, seus olhos seguindo cada movimento meu. Isso seria um avanço ou um desastre? Se eu pudesse ajudar, cimentaria meu relacionamento com eles de uma forma que nunca poderia ser desfeita. Se eu falhasse, ou se fizesse algo que machucasse o bebê, eu poderia perder tudo o que havia construído em quase 2 décadas. Posso vê-la? Perguntei, não sabendo se Kina entenderia minhas palavras, mas esperando que meu tom transmitisse minhas intenções. Posso olhar o bebê? Tara fez um som, algo direcionado à sua irmã. Kina hesitou, depois, lenta e relutantemente, estendeu o bebê em minha direção. O bebê era minúsculo, talvez 7 quilos, coberto por um pelo macio que estava emaranhado de suor. Seus olhos estavam semicerrados, sua respiração rápida e superficial. Quando toquei suavemente sua testa, o calor que irradiava de seu pequeno corpo me disse imediatamente o que estava errado. Ela está com febre, eu disse. Ela está doente. Preciso descobrir o que está errado. Examinei o bebê com o máximo de cuidado possível, extremamente ciente de que todos os olhos da comunidade estavam me observando. Suas orelhas pareciam limpas, nenhum sinal de infecção ali. Sua garganta não estava inchada ou vermelha. Sua barriga parecia normal quando a apalpei gentilmente. Mas quando verifiquei sua boca, encontrei. Um pequeno dente estava saindo de sua gengiva, cercado por tecido vermelho e inflamado que claramente havia infeccionado. O nascimento dos dentes. O bebê estava com os dentes nascendo e a gengiva havia infeccionado, causando uma febre que poderia ser perigosa se não tratada. Entendo, eu disse, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. Eu sei o que está errado, mas preciso de remédio. Preciso voltar com remédio. Tentei explicar para Tara, usando gestos e palavras simples. Fiz o movimento de sair e voltar. Apontei para o bebê e imitei dar algo a ela. Eu não sabia o quanto ela entendia, mas ela parecia compreender que eu precisava sair e voltar com algo que pudesse ajudar. Ela fez um som de reconhecimento e gesticulou para que um dos adultos mais jovens me escoltasse de volta à fronteira de seu território. Acho que nunca dirigi tão rápido quanto naquela noite, descendo a estrada da montanha com meus faróis cortando a escuridão, minha mente girando em possibilidades. O bebê precisava de antibióticos, algo para combater a infecção, mas eu não podia simplesmente entrar em uma farmácia e pedir remédio para o que eu teria que descrever como um bebê muito grande e muito peludo. Eu precisava pensar em outra abordagem. Robert estava dormindo quando cheguei em casa e não o acordei. Em vez disso, fui ao pequeno celeiro onde mantínhamos nossos poucos animais e encontrei o que procurava. Um frasco de penicilina veterinária que eu mantinha à mão para tratar animais doentes. Não era o ideal, mas funcionaria. Calculei uma dose apropriada para o peso estimado do bebê. Medi em um pequeno frasco e adicionei um pote de mel para ajudar a tornar o remédio mais palatável. Na manhã seguinte, disse a Robert que precisava voltar para a montanha com urgência, que havia encontrado sinais de um animal doente que precisava de ajuda. Ele aceitou essa explicação sem questionar, como sempre fazia. Em 1 hora, eu estava subindo a trilha novamente, minha mochila pesada com o remédio e suprimentos adicionais. Tara estava me esperando no Carvalho Oco e juntas fizemos a jornada de volta ao Vale Escondido. O bebê havia piorado durante a noite. Sua febre estava mais alta, seus choros mais fracos. Kina estava frenética, segurando sua filha com força, claramente com medo de deixar alguém se aproximar.
Tara teve que persuadir sua irmã por vários minutos antes que Kina me permitisse me aproximar novamente. Misturei a penicilina com mel, criando uma mistura doce que esperava que o bebê aceitasse. Então, com Kina apoiando a cabeça do bebê, administrei cuidadosamente o remédio, usando um galho liso como uma colher primitiva para colocar a mistura na boca do bebê. A espera que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Fiquei no vale por horas, cuidando do bebê doente, verificando sua temperatura pelo toque, administrando doses adicionais do remédio em intervalos regulares. A comunidade permaneceu reunida ao nosso redor, uma vigília silenciosa de esperança e ansiedade. No segundo dia, a febre do bebê começou a ceder. No terceiro dia, ela estava mamando novamente, seus choros mais fortes, seus movimentos mais enérgicos. No final da semana, ela estava claramente a caminho da recuperação, sua gengiva cicatrizando, sua temperatura normal, seu espírito retornando. Eu tinha conseguido, eu a havia salvado. A resposta da comunidade à recuperação do bebê foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Eles se reuniram ao meu redor, todos os 15, fazendo sons de alegria e alívio. Kina trouxe o bebê para mim. Ela estava saudável agora, alerta e curiosa, estendendo as mãozinhas para tocar meu rosto. Kina fez um som, um nome. Luna, ela disse, ou algo próximo a isso. O nome do bebê. Luna, repeti. Olá, Luna. Você nos deu um belo susto, pequena. Kina fez outro som, e então fez algo que me levou às lágrimas. Ela pegou minha mão e a colocou no peito de Luna, sobre seu coração. Então, ela fez o gesto de saudação e adicionou um novo toque, de seu peito para o meu. Eu entendi. Ela estava me reconhecendo como parte da família estendida de Luna. Ela estava me agradecendo da maneira mais profunda que seu povo conhecia. Os meses que se seguiram à crise aprofundaram meu relacionamento com a comunidade de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Minhas visitas de segunda e quinta-feira continuaram, mas agora elas muitas vezes se estendiam até o próprio Vale Escondido. Tara e seu povo me aceitaram totalmente, me recebendo em seu santuário particular. Luna cresceu rapidamente, transformando-se de um bebê frágil em uma criança robusta e enérgica. Ela tinha um carinho especial por mim, sempre me procurando quando eu visitava, subindo em mim com a confiança destemida dos muito jovens. Robert eventualmente notou as mudanças na minha rotina, as visitas mais longas, as maiores quantidades de comida que eu estava levando para a montanha. Uma noite, enquanto eu me preparava para minha viagem de quinta-feira, ele finalmente fez a pergunta que vinha segurando por anos. Eleanor, ele disse, sentando-se à mesa da cozinha com a expressão de um homem que decidiu confrontar algo que vinha evitando, o que realmente está acontecendo lá em cima. Você faz essas viagens há quase 20 anos. Eu nunca questionei porque confio em você, mas acho que mereço saber a verdade. Sentei-me à sua frente, olhando para o homem com quem eu era casada há 32 anos, o pai de nossos filhos já adultos, meu parceiro em todos os aspectos da vida, exceto neste segredo que eu mantive escondido. Pensei em mentir, inventar alguma história sobre um projeto de pesquisa ou um esforço de conservação. Mas eu não podia. Robert merecia a verdade. E talvez eu estivesse cansada de carregar esse segredo sozinha. Contei tudo a ele. O primeiro encontro em 1953. Os anos deixando comida. A lenta construção de confiança. Tara e seu povo. A doença e recuperação de Luna. Tudo. Falei por quase 2 horas enquanto ele ouvia sem interrupção. Seu rosto passando por expressões de descrença, admiração, preocupação e, finalmente, algo que parecia aceitação. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele fez a pergunta que eu temia. Por que você nunca me contou antes?
Eu tive medo, admiti. Medo de que você achasse que eu estava louca. Medo de que você quisesse contar a alguém, alertar as autoridades, trazer cientistas e repórteres. Eu tinha medo de qualquer coisa que pudesse colocá-los em risco. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Eleanor, ele disse, sou casado com você há mais de 30 anos. Eu te conheço. Você é a pessoa mais racional e sensata que já conheci. Se você diz que essas criaturas existem, se você diz que vem construindo um relacionamento com elas há quase 20 anos, então eu acredito em você. E eu nunca faria nada para colocar isso em risco. O alívio que me invadiu foi avassalador. Eu havia carregado esse segredo por tanto tempo, escondido da pessoa mais próxima de mim, e agora esse fardo estava levantado. Robert tinha perguntas, é claro, centenas de perguntas, e nas semanas seguintes eu respondi a todas elas. Mostrei-lhe meu diário, minhas anotações, a pequena figura esculpida que Tara me dera. E ter alguém com quem compartilhar, alguém que acreditava em mim e me apoiava, tornou tudo mais fácil. O mundo fora da floresta mudou drasticamente nas décadas que se seguiram. A tecnologia avançou, a sociedade se transformou. As certezas de uma geração deram lugar às incertezas da seguinte. Mas naquele vale escondido no coração da natureza selvagem dos Appalachian, a vida continuou como havia sido por inúmeras gerações. Bebês nasceram, os jovens cresceram, os velhos transmitiram sua sabedoria e, eventualmente, faleceram. O ciclo continuou, tão eterno quanto as próprias montanhas. Sou uma mulher idosa agora, com mais de 80 anos, e a caminhada até o Carvalho Oco tornou-se difícil para mim. Em algumas visitas, Robert tem que me levar de carro a maior parte do caminho, e eu tenho que descansar várias vezes na trilha. Mas eu ainda vou toda segunda e quinta-feira, carregando minhas oferendas de comida, mantendo o relacionamento que comecei há mais de 40 anos. Tara também está velha, movendo-se com a deliberação cuidadosa da idade avançada, seu pelo castanho avermelhado, antes vibrante, agora quase totalmente grisalho. Luna é a avó, líder de seu próprio grupo familiar dentro da comunidade maior. A comunidade continua a prosperar, suas tradições intactas, seu modo de vida preservado neste santuário que ajudei a proteger. Não sei por quanto tempo mais poderei fazer essas visitas. O corpo enfraquece mesmo quando o espírito permanece forte, mas fiz arranjos, preparativos cuidadosos para quando eu não puder mais vir. Minha neta Sara foi informada da verdade, jurou segredo e concordou em continuar as oferendas quando eu me for. Ela é uma jovem de bom caráter e profundo respeito pela natureza, e acredito que ela honrará a confiança que construí. O relacionamento continuará passado através da minha família, assim como a liderança de Tara foi passada através da dela. Algumas pessoas passam a vida procurando provas do extraordinário, evidências de que o mundo contém maravilhas além de nossa experiência cotidiana. Elas instalam câmeras, organizam expedições, escrevem livros defendendo a existência de criaturas que a maioria das pessoas descarta como mito e lenda. Eu entendo o desejo delas, o impulso de provar o que você sabe ser verdade, de compartilhar a maravilha com os outros, de validar sua própria experiência. Mas aprendi há muito tempo que algumas coisas são mais importantes do que a prova. Alguns relacionamentos são preciosos demais para arriscar em nome do reconhecimento ou da validação. Nunca contei minha história publicamente. Nunca busquei fama ou reconhecimento pelo que testemunhei. Este relato, que escrevo agora em meus anos de crepúsculo, é apenas para minha família, um registro a ser passado adiante com a responsabilidade de continuar o relacionamento que comecei. Talvez um dia o mundo esteja pronto para saber que criaturas como Tara e seu povo existem, que inteligência, emoção e amor familiar não são exclusivos da humanidade.
Talvez um dia sua existência possa ser reconhecida e protegida sem colocá-los em risco. Mas esse dia não é hoje. E não serei eu a forçá-lo. O que aprendi em 40 anos de amizade com esses seres notáveis é simples, mas profundo. As fronteiras que traçamos entre humano e animal, entre civilização e natureza, entre nós e eles, não são tão sólidas quanto imaginamos. A inteligência assume muitas formas. O amor transcende as espécies. A família é definida por laços de cuidado e lealdade, não por genética ou aparência. E às vezes, se você for muito paciente e muito afortunado, recebe o privilégio de cruzar essas fronteiras, de formar conexões que enriquecem sua vida de maneiras que você nunca poderia ter previsto. Sou grata por cada visita de segunda e quinta-feira, cada oferenda deixada no carvalho oco, cada momento de conexão com Tara e seu povo. Sou grata pela confiança que eles me deram, uma estranha de outro mundo, e pela família da qual me permitiram fazer parte. Sou grata pelo presente de saber que a natureza selvagem guarda maravilhas, que o mundo é mais notável do que imaginamos, que não estamos sozinhos em nossa capacidade de amar, sofrer e sentir alegria. A última vez que vi Tara claramente foi em uma noite de quinta-feira, no início do outono. As folhas estavam apenas começando a mudar, toques de ouro e carmesim aparecendo nos cumes mais altos, e o ar tinha aquele toque nítido familiar que anunciava a aproximação do inverno. Subi a trilha lentamente, descansando com frequência, sentindo cada um dos meus 83 anos em minhas articulações doloridas e pulmões ofegantes. A mochila em meus ombros, antes tão fácil de carregar, agora parecia um fardo tremendo. Mas eu a carregava mesmo assim, como a carreguei por 4 décadas, porque algumas coisas são mais importantes do que o conforto físico. Ela estava me esperando no carvalho oco, de pé ao ar livre, sem qualquer tentativa de se esconder. Seu pelo grisalho prateado na luz que se desvanecia. Ela estava magra, notei, mais magra do que antes. A idade a alcançara, assim como me alcançara. Estávamos ambas no final de nossas jornadas, ela e eu, 2 velhas que passaram a vida construindo algo extraordinário. Desembalei minhas oferendas e as arrumei no oco, como havia feito milhares de vezes antes. Coisas simples. Um pote de mel, algumas frutas secas, pão fresco assado naquela manhã. As oferendas não mudaram muito ao longo dos anos, embora as mãos que as preparavam tivessem ficado manchadas e trêmulas com a idade. Quando me virei, Tara havia se aproximado. Ela estava perto o suficiente para tocar, sua forma maciça se erguendo sobre minha figura curvada, seus olhos escuros encontrando os meus com a inteligência e a consciência que eu havia reconhecido pela primeira vez há 40 anos. Nenhuma de nós falou. Nós nunca precisamos de muitas palavras entre nós. Ela estendeu a mão e a colocou em meu ombro, aquele gesto familiar de conexão. Coloquei minha própria mão sobre a dela, maravilhando-me como sempre com o calor, a solidez, a realidade inegável de sua presença. Ficamos assim por um longo momento, 2 velhas amigas se despedindo da única maneira que importava. Então, ela fez um som baixo e gentil, e nele ouvi tudo. Gratidão, amor, compreensão, adeus. Obrigada, sussurrei, por tudo. Ela se virou então e caminhou para a floresta, desaparecendo na escuridão que se formava como fizera tantas vezes antes. Mas desta vez, eu sabia, era diferente. Desta vez parecia um final. Fiquei no carvalho oco por um longo tempo depois que ela se foi, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu escuro, ouvindo os sons noturnos da floresta que amei por toda a minha vida. Então peguei minha mochila vazia e comecei a longa caminhada de volta, montanha abaixo. De volta para Robert, que estaria esperando com o jantar na mesa e perguntas nos olhos. De volta para a vida que eu construí no mundo dos humanos. Mas parte de mim ficou naquela floresta, como sempre ficara.
Parte de mim pertencia às montanhas e às árvores antigas e aos seres notáveis que as chamavam de lar. Essa parte nunca iria embora, não importa o quão longe eu viajasse, não importa quantos anos passassem. Essa parte era o lar. Algumas histórias não têm um final, não de verdade. Elas simplesmente continuam de formas diferentes, passadas de uma geração para outra, evoluindo e se adaptando, mas nunca realmente concluindo. Minha história com Tara e seu povo é assim, não terminará quando eu morrer. Sara tomará meu lugar, levando oferendas montanha acima, mantendo o relacionamento que construí. E talvez um dia seus filhos continuem a tradição, e os filhos deles depois deles. Uma corrente de conexão se estendendo para um futuro que eu nunca verei. Não sei o que esse futuro reserva. Talvez o mundo se torne mais hostil a essas criaturas, mais perigoso. Talvez o desenvolvimento invada seu território, forçando-os a recuar para locais cada vez mais remotos. Ou talvez o mundo mude de maneiras que tornem sua existência mais fácil, que lhes permitam emergir das sombras e tomar seu lugar de direito como nossos vizinhos, nossos companheiros habitantes deste planeta notável. Eu não sei. Só posso ter esperança. Mas aconteça o que acontecer, eu sei disto. O relacionamento importa, a conexão importa. O simples ato de aparecer, semana após semana, ano após ano, década após década, com oferendas e respeito e a vontade de cruzar fronteiras, importa. Importa porque prova que mundos diferentes podem se tocar, que a compreensão é possível, que o amor transcende as categorias que criamos para nos separar uns dos outros e do resto da criação. Meu nome é Eleanor Whitmore. Tenho 83 anos e nos últimos 40 anos venho alimentando uma família de seres extraordinários que a maioria das pessoas acredita existir apenas em lendas e histórias de acampamento. Eles são reais, são inteligentes, são compassivos e eles têm vigiado estas montanhas e a nós por muito mais tempo do que qualquer um sabe. Esta é a minha história. Esta é a história deles. Esta é a nossa história, juntos.